Olá, esse é o primeiro tutorial da Implementa Digital para te ensinar como postar um texto no WordPress com SEO otimizado. O primeiro passo é escrever o seu artigo usando técnicas básicas de SEO. Se você não sabe como fazer isso, não se preocupe. A Implementa Digital tem uma equipe de redatores para te ajudar. Entre em contato pelo e-mail contato@implementadigital.com.br e solicite um orçamento. Bom, mas vamos supor que você já esteja com o seu artigo em mãos. Então, o primeiro passo é você entrar no seu site e clicar em Posts e Adicionar novo. Você vai chegar aqui nessa tela. E aí, você vai vir aqui no Word, vai copiar o seu título. E vai colar aqui nessa primeira caixinha. Depois, você vai copiar o seu texto completo. E vai colar aqui nessa caixa maior. Aí, o próximo passo é você selecionar onde você quer que fique os cabeçalhos ou o H2. Então, por exemplo, aqui nesse criando o artigo seria um cabeçalho secundário. Então, a gente clica aqui. É bom sempre, por questões estéticas, deixar um espaço aqui entre a sua introdução e o seu primeiro cabeçalho. Então, a gente vai arrumar todos os cabeçalhos. É legal sempre usar bullet points também. Você também pode usar os cabeçalhos terciários e quaternários. Também é legal sempre deixar um espaço, tá? Então, a gente vai arrumar tudo bonitinho. Aí, o próximo passo são as categorias, e fica aqui. Se você não tem nenhuma categoria, é sempre importante você criar uma. Como você vai fazer isso? Você pode clicar aqui, e aí você vai pôr o nome da nova categoria. Então, no nosso caso, essa categoria aqui vai ser tutorial. Se você quiser que essa categoria fique dentro de uma outra categoria que você já tem, você clica aqui e clica dentro da categoria mãe. Como a gente não quer, a gente vai deixar aqui assim mesmo. A hora que a gente adiciona a nova categoria, ele já seleciona automaticamente que o nosso artigo está dentro dessa categoria. Você pode deixar um mesmo artigo dentro de várias categorias, tá? É só ir selecionando as categorias que você quer. Aí, outra coisa importante são as tags. Nessas tags, você vai colocar palavras-chave que tenham a ver com o seu texto. Então, por exemplo, aqui a gente está postando um texto de tutorial de como postar artigos no WordPress. Então, a gente vai usar como tags WordPress, como postar artigos, postando artigos no WordPress e todas as palavras que você conseguir relacionar. Depois, o próximo passo é a gente selecionar uma imagem destacada. Então, a gente clica aqui e vai fazer upload da imagem que a gente quer. Então, tá aqui a imagem que eu vou usar. Ele tá colocando. Então, tá aqui a imagem que eu vou usar. Eu venho aqui onde tá a minha biblioteca. E aqui, ó, no título, ele já deixou prontinho, porque era o jeito que eu salvei a minha imagem. Mas, ó, você pode reparar que ele não tá com espaço. Eu usei hífen no lugar do espaço e usei toda a minha palavra-chave no título. Eu também coloco essa mesma palavra-chave com hífen no texto alt e na descrição. E aí eu clico aqui. Automaticamente ele já vai selecionar essa como a minha imagem destacada, tá? Depois disso, é a otimização SEO que a gente tem que trabalhar. Então, ó, aqui a gente vai colocar a nossa palavra-chave, que é, nesse caso, como postar um artigo no WordPress. O título ele já vai automático, e aí a gente tem uma metadescrição. A nossa metadescrição, o que é?
você tem que colocar um texto com no máximo 156 caracteres que resuma o seu texto, todo o seu artigo que você está postando. É sempre bom você colocar um texto interessante aqui, porque é o que o seu leitor vai ver a hora que ele vê o seu texto no Google. Então, por exemplo, se alguém for pesquisar no Google como postar um artigo no WordPress, a pessoa vai se deparar com o meu site, e aí embaixo disso vai ter essa meta descrição, que é uma descriçãozinha do que a pessoa vai ver. Se isso não for interessante, não vai ter motivo para o leitor entrar no seu site. Então, é sempre legal você colocar um texto bem interessante, tá? Depois disso, a gente vem aqui e clica em Save Draft. Aí, quando ele termina de salvar, ele aparece aqui, ó, se o SEO foi bem otimizado ou não. E aparece essa opção de check ou de analisar, se o seu WordPress estiver em português. Aí aqui, ó, ele fala da densidade de palavras-chave, se tá numa densidade boa ou não. Quanto mais verde, melhor. Então, por exemplo, aqui tá mais puxando para o vermelho. Então, ele tá falando que a minha palavra-chave tá com pouca repetição no meu texto. Eu tenho que repetir ela mais vezes. Aqui, essa parte, quando você está postando em português, não funciona muito bem. Então, não precisa dar muita atenção para isso. Aqui ele está falando que a minha palavra-chave tem palavras de parada, que no caso é o no, porque a minha palavra-chave é como postar artigos no WordPress. Esse no ele está falando que é uma palavra de parada que pode atrapalhar um pouco. Aí ele fala que não tem nenhum link de saída na minha postagem. É sempre bom a gente colocar algum link de saída. Então, por exemplo, se você lê um outro post em algum outro site que você achou interessante, que seria legal para os seus leitores, você pode colocar ele aqui. Isso ajuda bastante no SEO também. Aqui no verdinho ele está falando que as minhas imagens têm as alt tags com a minha palavra-chave, porque a gente colocou isso lá, que a minha palavra-chave aparece em 2 de 8 subtítulos, porque eu estou com 8 subtítulos ali, ele está aparecendo em 2. Está falando que que tem 1.552 palavras, que é mais do que as 300 palavras recomendadas. Não tenha medo de escrever artigos grandes, tá? O importante é você saber escrever. Desde que seja bem escrito o seu artigo, não vai ficar cansativo para o leitor. Aqui fala que no meu título a palavra-chave aparece logo no começo, que é bom. Que a minha meta-descrição também está boa. Que a minha meta-descrição contém a minha palavra-chave. Que eu nunca usei essa palavra-chave antes, o que é bom. E que a palavra-chave aparece no primeiro parágrafo do texto. Uma coisa importante a lembrar é que cada vez mais o Google não está mais ligando muito para a palavra-chave, tá? Ele está mais interessado em conteúdo, ou seja, não adianta nada você ter uma ótima densidade de palavras-chave, com tudo verdinho, tudo bonitinho, se o seu conteúdo não for inédito, se você copiou e colou ele de algum lugar, ou se você simplesmente escreveu qualquer coisa e ficou repetindo as palavras-chave, ou se você atrapalhou o seu conteúdo para poder usar as palavras-chave. Então, foque sempre em conteúdo. É mais importante você ter um bom conteúdo do que você ter palavras-chave sempre repetidas todo o tempo no texto, tá? Crie um texto que o seu leitor vá gostar, conheça os seus leitores, saiba o que eles querem, qual o problema que eles querem resolver, por que eles estão lendo o seu artigo. Eles querem resolver qual o problema deles. O seu artigo está resolvendo o problema deles? Isso é muito mais importante do que qualquer palavra-chave. Outra coisa que eu não falei foi sobre adicionar fotos no meio do artigo. Aqui eu não vou colocar no meu, mas só para exemplificar para vocês, vamos supor que eu queria colocar uma imagem aqui, logo após do criando o artigo. Então, eu venho aqui, se a imagem não tiver, eu coloco ela do mesmo jeito que a gente colocou a imagem destacada. Aqui eu vou inserir a mesma imagem só para vocês verem como funciona. Aqui, ó, é o alinhamento. Aqui ele está centralizado, mas eu também posso colocar à esquerda ou à direita. E aí eu posso deixar, se eu quero, como mídia ou como nenhum. Por exemplo, se eu deixar como mídia, toda vez que a pessoa clicar na minha imagem, vai abrir uma segunda aba com a imagem. Se eu deixar como nenhum, por exemplo,
não vai acontecer nada quando a pessoa clicar na minha imagem. Aqui é o tamanho da imagem, se eu quero ela do tamanho inteiro, do tamanho normal que ela tá, se eu quero ela do tamanho médio ou se eu quero ela pequenininha. Aqui eu vou pôr pequenininha só para exemplificar como vai ficar. E aí eu clico em inserir. A hora que eu clico em inserir, ela aparece aqui. Vamos supor que não era aqui que eu queria colocar essa imagem. Eu apertei errado, eu esqueci de configurar. Só você vir aqui no lapisinho e arrumar também, ó, dá para você colocar diferente. E aí ele vai pro lado que você quiser. Depois disso, é só você clicar novamente em Save Draft ou salvar rascunho, depende da língua do seu WordPress. Você também pode clicar aqui em Preview ou Visualizar, eu acho que é no WordPress em português, que ele vai mostrar como ficaria esse texto no seu site. Então, aqui, ó, como postar, passo a passo com vídeo e todo o seu texto, como ele ficaria no seu site. Aí, se você voltar, você pode clicar em Publish, ou então você pode agendar para ser publicado em outro momento. É só você clicar aqui, ó, em Publish, publicar imediatamente, clique em editar e aí você seleciona o dia e a hora que você quer que esse post seja publicado. É isso, e se vocês ficarem com alguma dúvida, é só comentar que com certeza a gente vai responder e vai ser o maior prazer te ajudar. Até mais!